Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Gelson Ribeiro e hoje eu estou aqui para nós darmos uma repaginada aí, né, uma olhada nos últimos temas que nós abordamos nas nossas últimas videoaulas. Nós falamos aqui sobre o reino Monera. O reino Monera é o reino das bactérias, onde estão todos os grupos de bactérias, os organismos procariontes. Nós falamos sobre a morfologia bacteriana. As bactérias, elas se apresentam de diversas formas, né? Formas arredondadas, que nós chamamos de cocos. Esses cocos podem se apresentar de 2 a 2, que nós chamamos de diplococos. Eles podem se apresentar enfileirados, em forma de cadeia, que nós chamamos de streptococos. Podem também estar agrupados em formas que se assemelham a cachos de uva, que nós chamamos de estafilococos. Nós temos ainda as bactérias que estão em forma de bastão, que nós chamamos de bacilos, né? Nós temos bactérias em formas de espiral, parecendo muito com saca-rolha, algumas bactérias espiraladas, que são chamadas de espiroquetas ou espirilo. Temos bactérias que formam grupamentos em bloco de 8 cocos, que são as sarcinas, são as bactérias responsáveis pela sepse, né, que ocorre nos hospitais e que levam muitas vezes, a maioria das vezes, as pessoas a óbito. Então nós temos muitas formas bacterianas. Então nós falamos dessas formas, da reprodução das bactérias, que pode ocorrer tanto assexuadamente, por um processo que nós chamamos de sinciparidade, divisão binária, né, ou bipartição, onde uma bactéria dá origem a 2 outras, e assim sucessivamente, cada uma vai dando origem a mais 2, o que é uma divisão binária. Esse tipo de reprodução assexuada nas bactérias, obviamente, não confere a elas uma variabilidade genética, uma vez que uma bactéria se torna cópia idêntica da outra. Já na reprodução sexuada das bactérias, nós temos algumas formas de reprodução sexuada que nós abordamos, mas a principal delas é onde 2 bactérias, obviamente, trocam material genético, dando origem a uma outra bactéria completamente diferente. Isso confere às bactérias maior variabilidade genética e, por conseguinte, uma maior resistência a agentes como antibióticos, por exemplo. Nós falamos da presença e da importância das bactérias na decomposição da matéria orgânica, que junto com os fungos são importantíssimos para fazerem a decomposição de toda a matéria orgânica do planeta, não deixando que essa matéria orgânica se acumule, né? Então, são os principais decompositores, bactérias e fungos, da matéria orgânica. As bactérias, elas são importantes na formação de decomposição de matéria orgânica, mas são também muito importantes para a microbiota, por exemplo, intestinal. São bactérias boas, né, bactérias do bem, mas nós temos também aquelas bactérias que causam doença aos animais, por exemplo, aos seres humanos. Então nós temos várias doenças causadas por bactérias. Nós temos, por exemplo, a cólera, que é uma bactéria causada pelo vibrião colérico, que nós estudamos. Nós temos a leptospirose, que é causada pela leptospira, que também é um outro tipo bacteriano. Nós temos os pneumococos da pneumonia, os gonococos, que causam a gonorreia, né, que é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Nós temos a bactéria do botulismo, né, da onde se extrai a toxina
que se faz o Botox, que é usado aí no ramo do cosméticos, né, dos cosméticos, do tratamento de rugas, né? Então nós temos uma série de doenças bacterianas, e obviamente doenças bacterianas são combatidas com antibióticos, né? Que são os principais medicamentos, né, usados no combate às bactérias. Então, além de falar das bactérias, nós falamos também sobre o reino protista. E no reino protista, que é um outro reino, nós temos protozoários e algas, né? No reino protista. Os protozoários são unicelulares, as algas podem ser uni- ou multicelulares. Protozoários, muitos são de vida livre, outros eles causam doenças em animais, como até mesmo no homem, nós temos alguns protozoários que causam doença. Nós temos as algas, que são importantes na produção de oxigênio para o planeta, os principais produtores do planeta, né? Temos também protozoários que causam doenças como a doença de Chagas, né? Como a malária também, né? Plasmodium malariae, que é um dos agentes etiológicos da malária que acometem aqui nossa região norte, principalmente, do Brasil. Temos a doença de Chagas, né? Que é causado pelo Trypanosoma cruzi, que é um protozoário flagelado, e por isso ele se locomove muito bem pelo sangue e causa doença de Chagas, entre outros. Falamos também sobre o reino fungi, onde estão fungos, né, cogumelos, leveduras. Os fungos eles podem ser multicelulares ou podem ser também unicelulares, né? Os fungos eles são importantes para a área alimentícia, né? Eles são importantes para a formação de queijos, para a produção de vinhos. Os fungos são importantes para o consumo direto, como os champignons, né? A fermentação de bebidas, né? Bebidas fermentadas, produção de bolos, pães, né? Croissants, enfim. Na cozinha de todo mundo, o fungo ele é de suma importância. Mas o fungo também pode ser venenoso, dependendo da sua espécie, ele pode levar até a morte, né? Porque existem fungos que são venenosos. Nós temos fungos como caríssimos, né? Como é o caso das trufas, que são encontradas no solo e próximos a carvalhos na Europa, e que são disputadíssimas. Tem tanto a trufa branca quanto a trufa negra, que são um dos alimentos mais caros do mundo. Então vocês vejam que os fungos eles estão assim em todos os lugares, estão nos bolores, nas comidas, fazendo decomposição, né? Qualquer comida que estraga começa a criar, né, bolores, começa a criar fungo. Nós falamos também da questão das doenças, das micoses causadas pelos fungos, que nós temos 4 grandes grupos de fungos, que são os ascomicetos, os basidiomicetos, os zigomicetos e os deuteromicetos. Os deuteromicetos são fungos imperfeitos, né? E eles são os principais causadores das micoses, que são doenças fúngicas. As micoses humanas podem ser algumas mais conhecidas. A frieira, né, que é o pé de atleta, mais conhecido como frieira. As onicomicoses, que são os fungos que dão na unha, as micoses de unhas. Nós temos a bromidrose plantar, que é conhecida como chulé, que também é causado por fungo.
Nós temos a psoríase versicolor, que é conhecida como pano branco, que são algumas doenças humanas causadas por fungos. E nós também abordamos essas questões na nossa videoaula sobre o reino fungi, ok? Então, nossa recapeada de hoje na matéria foi essa. Eu vou deixar aqui com vocês o gabarito do livro didático. Nesse gabarito, muitas questões já foram respondidas e muitos alunos já estão com essa resposta. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar aqui, porque se eventualmente algum aluno não tiver a resposta, ele vai poder ter acesso através desse vídeo. Algumas questões eu vou comentar aqui, porque são questões que, via de regra, alguns alunos, eles têm dúvidas. Então eu vou estar aqui comentando algumas questões. E as outras estão disponíveis para vocês copiarem, lerem, e se tiver alguma dúvida, por favor, comentem suas dúvidas. Não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal. Um grande beijo para todos. Na página 9, nós temos a questão 5, que eu gostaria de comentar. A questão 5 é uma questão da FUVEST, Universidade de São Paulo, né? Onde nós temos uma tabela que pede para preencher as características de cada organismo. Então, vocês vão ter bactérias, que são seres procariontes, unicelulares, autótrofos ou heterótrofos. Vocês vão ter paramécio, que é um organismo eucarionte, unicelular e heterótrofo. Lembrando que o paramécio é um protozoário, né? Nós temos anêmona, né, que é eucarionte, pluricelular e heterótrofo. Anêmona são organismos animais, né? Nós temos cogumelo, que no caso é do reino fungi, que são eucariontes, pluricelulares e heterótrofos. Temos briófitas, que é do grupo dos vegetais, obviamente, são plantas, né? Briófitas. Elas são eucariontes, pluricelulares, autótrofos, né? Então vocês vão marcar eucariontes, pluricelulares e autótrofos. Vejam que nós temos uma bactéria, que é do reino Monera, temos o paramécio, né? Que é um protozoário do reino protista, anêmona, que é do reino Animalia, temos cogumelo, que é do reino Fundi, e temos briófita, que é do reino Plantae. Na letra A pergunta é: usando todas e tão somente as características mencionadas na tabela, escolha 2 dos organismos citados que podem ser incluídos no mesmo grupo. Então, apenas usando as características apresentadas na tabela, nós temos uma interseção entre anêmona e cogumelo. Vamos olhar na tabela. Anêmonas são eucariontes, assim como os cogumelos. Anêmonas são pluricelulares, assim como os cogumelos, e são heterótrofos, assim como os cogumelos. Então, elas atendem às mesmas características dentro da tabela, embora a anêmona seja do reino Animalia e o cogumelo seja do reino Fundi. Na letra B, temos a seguinte questão: citar uma característica não mencionada nesta tabela que diferencia as categorias taxonômicas às quais pertencem os organismos que você agrupou no grupo A, no item A, ou seja, anêmona e cogumelo. Então vamos lá. Que características pode diferenciar uma anêmona de um cogumelo? Essa é a questão. Primeiro, a nutrição por absorção, que é uma característica dos fungos, fazer essa digestão extracorpórea, uma vez que eles são heterótrofos por absorção. A outra, né, é a nutrição
por ingestão ou outras características, ok? Na verdade, a anêmona, os fungos vão fazer essa ingestão de nutrientes, ok? Pode-se citar também outras características que diferenciam os fungos das anêmonas, como o próprio reino que eles pertencem, né? A anêmona é, como já falei, do reino Animalia e os cogumelos do reino Fungi. Na página 16, nós temos a questão 2 da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. É uma questão que diz o seguinte: das alternativas a seguir, qual apresenta doenças causadas por vírus? Então, nós temos 5 opções. Eu sugiro a vocês que eliminem as opções erradas primeiro. Então vamos lá. Na letra A, nós temos dengue, febre amarela, cólera e malária. Então nós queremos doenças apenas causadas por vírus. Então nós temos a dengue, que é causada pelo vírus, nós temos a febre amarela, também causada por vírus, mas temos já a cólera, que é uma doença causada pelo vibrião colérico, então é uma doença causada por bactéria. Isso já elimina a opção A. Na letra B, nós temos sarampo, que é causada por vírus, realmente, temos raiva, que também é causada por vírus, temos tuberculose, que é uma doença bacteriana, então já elimina a letra B. Na letra C, se você perceber, nós temos a cachumba, mas temos malária, que é uma doença causada por protozoário, a tuberculose também é causada por bactéria, assim como a sífilis, que é uma IST causada pelo treponema pálido, também bactéria. Então nós descartamos a letra C. Na letra D, nós temos dengue, realmente causada por vírus, febre amarela, também por vírus, sarampo, também por vírus, mas no final nós temos malária, que é causada por protozoário. Então vamos para a letra E, nossa última opção. Sarampo, que é causada por vírus, dengue, que é causada por vírus, raiva, que é causada por vírus, e hepatite, que de modo geral, sim, é causada por vírus, hepatite viral, ok? Então a resposta certa, letra E. Na questão número 12 da página 26, nós temos uma questão da Universidade Estadual da Paraíba, que diz o seguinte: para a espécie humana, o parasitismo constitui um fator limitante, principalmente em regiões subdesenvolvidas. De fato, são inúmeros os casos de protozooses, viroses, infecções bacterianas e verminoses, cujos efeitos são bem conhecidos e ocorrem em todas as faixas de idade. Devemos assinalar a alternativa que apresenta exclusivamente exemplos de doenças humanas causadas por bactéria. Veja que aqui nós temos exatamente o contrário. Precisamos achar as doenças causadas por bactéria. Na letra A, nós temos a AIDS, que é uma doença viral, o que já descarta essa opção. Na letra B, nós temos a cachumba, também uma doença viral, que já descarta a opção de serem todas causadas por bactéria. Na letra C,
nós temos a febre amarela, que é viral, então isso já descarta a nossa opção C. Na letra D, temos poliomielite, que também é uma doença viral, que já descarta a letra B. E na letra E, nós temos hanseníase, que antigamente era conhecida como lepra, a hanseníase, que é uma doença causada pelo bacilo de Hansen, é uma bactéria, a cólera, né, que é uma doença causada pelo vibrião colérico, também uma doença bacteriana, e tuberculose, que é uma doença causada pelo bacilo de Koch, também bacteriana. Então, a resposta certa é a letra E. Na página 27, nós temos uma questão que fala sobre os surtos de leptospirose nas zonas urbanas das grandes cidades. Nós sabemos que os surtos de leptospirose normalmente aparecem após as grandes enchentes, né, causadas pelas chuvas e os transbordamentos, né, dos rios. Bom, sobre essa enfermidade, sobre a leptospirose, o que podemos dizer? O que é correto afirmar sobre a leptospirose? Bom, na letra A nós temos, após infectar o homem, a transmissão da bactéria de pessoa a pessoa passa a constituir a mais importante forma de propagação da enfermidade. Isso não é correto, porque essa transmissão de pessoa para pessoa não ocorre na leptospirose. Na letra B, em regiões sujeitas a inundações sazonais, a vacinação preventiva da população deve ser instituída antes do período das chuvas. Bom, também é uma afirmação incorreta, né? Uma vez que não ocorre esse tipo de ação preventiva e nessas regiões de inundações sazonais geralmente não estão relacionadas às grandes cidades. Na letra C, a principal forma de contágio é pelo contato da pele ou mucosas com a água contaminada com a urina desses animais. Essa seria a resposta correta, obviamente, porque nós sabemos que a leptospirose é causada pela urina de ratos. Lembrando também que existem outras formas de se contrair leptospirose, uma vez que outros animais são potenciais transmissores, mas o principal transmissor é o rato, até por motivos óbvios, com relação às enchentes que levam a urina dos ratos que estão nos esgotos para a água da chuva, onde tem contato com as pessoas, né? Inunda a casa das pessoas, as pessoas vão para a rua, acabam ficando submersas parte dos seus corpos nessas águas contaminadas pela leptospira que está na urina dos ratos, ok? Então a resposta certa é a resposta C. Na questão 15, é uma questão da FUVEST, também na página 27, fala sobre cólera e meningite epidêmica, né, que são doenças relativamente comuns no Brasil. E elas seriam transmitidas respectivamente por quem? Então vamos pensar nessa questão aqui. Nós estamos falando de cólera e meningite, né, que são doenças bacterianas. Letra A, bactérias através da contaminação fecal de água e alimentos e vírus através da inalação de ar contaminado. Essa questão está errada, uma vez que não é dessa forma que ocorre por causa do vírus. Estamos considerando aí, gente, cólera e meningite como doenças bacterianas, embora temos que abrir aqui um parênteses para ressaltar que a meningite, existe meningite viral e existe meningite fúngica também. Temos que atentar para isso, né? Nós estamos falando aqui de meningite bacteriana. Letra B, bactérias através da inalação do ar contaminado e bactérias através da contaminação fecal de água e alimentos. Ora, essa questão está errada porque, na verdade, a cólera é causada por bactéria e ela é adquirida, né, através da ingestão de água e alimentos, uma vez que essa bactéria está presente em água e alimentos contaminados. Então há um erro na questão, na opção B.
A opção C fala de vírus para cólera, então isso já descarta completamente a questão C, uma vez que a cólera é uma doença bacteriana. Na questão E, está escrito bactérias para cólera, então está certo, através da contaminação fecal de água e alimentos, ok, perfeito, e para meningite está falando através de bactérias, através da inalação do ar contaminado. A pessoa com meningite, se ela tossir, né, ela vai estar expelindo gotículas, aerosóis, através do nariz ou da boca, que pode contaminar outras pessoas. É uma doença de notificação compulsória e muito importante se manter controlada, tendo alto índice de disseminação. Gostaria de comentar com vocês agora uma questão da página 38, ainda no módulo 1, a questão de número 10. Na questão de número 10, que é uma questão da Unicamp também, diz que alguns protistas e algumas células eucarióticas apresentam na superfície externa cílios ou flagelos que desempenham importantes funções, como o deslocamento. Pede para que se considere os seguintes protozoários e células eucarióticas: o paramécio, que é um protozoário de vida livre, a euglena e o tripanossoma, né? Além do espermatozoide e células de tecido epitelial. Bom, na letra A, pergunta quais dessas células apresentam cílios e quais apresentam flagelos. A resposta da letra A seria o paramécio, né, que é um protozoário do grupo dos ciliados. Então eles apresentam cílios porque usam os cílios para se locomover e para capturar alimentos. É um protozoário de vida livre, ele não é um parasita, né? E as células do tecido epitelial, né, que produzem cílios. Esses cílios protegem a mucosa, retêm resíduos, como no nosso nariz, por exemplo. Nós temos uma mucosa nasal e temos cílios que servem para filtrar o ar e reter impurezas, evitando assim que nós tenhamos uma série de doenças respiratórias. Com relação aos flagelos, nós temos euglena, tripanossoma e espermatozoide, que são, no caso, o espermatozoide é uma célula animal, né, que é uma célula reprodutora, né, que serve para fecundação, e temos também protozoários, como o tripanossoma, que usa o flagelo para se deslocar dentro do organismo, já que ele é um parasita, ok? Na letra B, a pergunta é: há alguma diferença na função dessas estruturas nesses tipos celulares? Então vamos lá. Os cílios e flagelos, né, euglena, tripanossoma, espermatozoides, eles servem para locomoção. Então, eles estão normalmente em ambiente líquido, né? Porque eles se locomovem com o batimento desses cílios ou desses flagelos que fazem movimentos ondulatórios. Os cílios do tecido epitelial da traqueia, por exemplo, eles movimentam o muco e as partículas que ficam aderidas nele para poder impedir que algumas doenças, alguns vírus, algumas bactérias penetrem no organismo. Por fim, a letra C diz que a ameba não apresenta cílios ou flagelos, como de fato as amebas são protozoários que não apresentam cílios e flagelos, porque ela é um organismo, né, um protozoário do grupo dos ameboides e não do grupo dos ciliados ou grupo dos flagelados.
Mas como que essa ameba sem cílios e flagelos, que são estruturas de locomoção, como que elas se locomovem? Elas se locomovem através dos pseudópodos. São emissões, né, da sua própria membrana, do seu próprio citoplasma, que se deslocam para poder englobar, né, o alimento e levar para dentro dela. Pseudópodos, pseudo quer dizer falso, podos quer dizer pés, então pseudópodos seriam falsos pés. Então esses falsos pés, além de ajudar na locomoção da ameba, também proporciona a ela a captura de alimentos, ok? Na página 42, nós temos uma questão interessante para se comentar, a questão número 8, Universidade Federal do ABC Paulista, né? ABC. Nessa questão, nós temos um mapa onde nós temos destacado as regiões onde há incidências maiores, né, maiores ocorrências de várias das espécies de plasmódios que causam a malária. Então, no Brasil, a malária é causada por 3 tipos de protozoários. O Plasmodium vivax, o Plasmodium falciparum e o Plasmodium malariae. Ok? Então, a pergunta é, a doença representada atinge vários estados do Brasil. Ela é frequente nas áreas em que? Então, a malária ela está mais presente em algumas regiões do Brasil em decorrência de que fator especificamente ou principalmente? A letra A sugere que ela está mais presente nas regiões com falta de saneamento básico, o que não é verdade. Na letra B, onde há lagoas contaminadas por caramujos. Obviamente, para a malária, essa justificativa, ela não se sustenta, uma vez que não há essa transmissão via caramujos. Isso seria para outros tipos de parasitoses. Na letra C, ela ocorre pela presença do mosquito transmissor. Ora, nós temos que avaliar aqui que a malária ela é causada pelo plasmódium, por um desses 3 tipos de plasmódios, né? Mas ela tem um vetor que é o mosquito. Então, se não houver a presença do mosquito para transmitir o protozoário da malária, a ocorrência vai ser diminuída. Então, a letra C seria a opção correta. A presença do mosquito transmissor, que é o vetor que vai levar até você o agente etiológico, que é o protozoário, é fundamental para a transmissão da doença. Assim como ocorre na dengue, na chikungunya, né, no zika vírus. Se você diminui o vetor, você obviamente diminui o número de casos da doença. Então essa opção, explica bem a questão número 8 e é a resposta certa, a letra C. Ok? Na questão número 6 da página 51, nós temos uma questão da Universidade Federal. Na questão número 6, nós temos Na página 51, nós temos uma questão sobre fungos do gênero Penicillium, que tem grande importância econômica. A pergunta seria
Por que esse gênero de fungos eles têm uma importância econômica tão grande? Esse gênero de fungos, eles são utilizados na produção de antibióticos e na produção de queijos. Obviamente, muitos estados brasileiros trabalham com produção de queijo e a venda de antibióticos também na indústria farmacêutica. Então, esse gênero está diretamente ligado à movimentação da economia nessas regiões. Então, a questão certa seria a letra C, porque são utilizados na produção de antibióticos e queijos. Letra D estaria errado porque não são indicadores de poluição. Os indicadores de poluição seriam fungos associados às algas, que na verdade vão formar o líquen, que na verdade são indicadores, né, de poluição ou de ar puro. A letra B, formação de líquen juntos com as algas, também estaria errado. E a letra A, são importantes parasitas de plantas, o que também não faz parte desse gênero de fungos. Na página 53, nós temos uma questão, a questão número 10, que diz o seguinte: é muito comum o paulistano sair aos sábados com a família ou com os amigos para ir comer uma pizza e tomar uma cerveja. Bom, tanto a pizza quanto a cerveja só são possíveis de serem feitos graças a um organismo fermentante. Então nós perguntamos, que organismo é importante, é fundamental, indispensável na produção da pizza e da cerveja? Será que é a letra A, um vírus? Letra B, um levedo? Letra C, um protozoário? Letra D, uma bactéria? Ou letra E, uma alga? Então, na verdade, é um levedo, que é, na verdade, um fungo, né? Ele é do reino Fungi, um organismo unicelular do reino Fungi, que promove a fermentação da massa para a produção da pizza e da cerveja, assim como também de pães, enfim, bolos, vinho e bebidas fermentadas, né? E todo tipo de alimento que necessita de uma fermentação, que é feita através dos fungos.